Estados Unidos e Arábia Saudita estão perto de fechar pacto de defesa que remodelará Oriente Médio, diz mídia. Os dois países reaqueceram as negociações e fizeram novos ajustes no acordo que vem sendo discutido há tempos, sob o qual garantias de segurança seriam oferecidas a Riad, além de normalizar laços com Israel. Contudo, na reformulação, o Reino Saudita teria maior acesso a armas norte-americanas e limitação de tecnologia chinesa. Desde o ano passado, que o acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, a qual abarca Tel Aviv, está sendo amplamente discutido e chegou perto de ser concretizado, mas a guerra na faixa de Gaza esfriou seu andamento. Agora, o governo Biden e os sauditas resolveram retomar as negociações, as tratativas entre Washington e Riad aceleraram recentemente e muitas autoridades estão otimistas de que poderão chegar a um acordo dentro de semanas. Segundo fontes envolvidas com o assunto ouvidos pela Bloomberg. Em sua visita à Arábia Saudita na segunda-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os dois lados fizeram um trabalho intenso nos últimos meses. O trabalho que a Arábia Saudita e os Estados Unidos têm feito em conjunto em termos dos nossos próprios acordos, penso eu, está potencialmente muito próximo da conclusão, afirmou. No mesmo dia, o chanceler saudita, Faisal bin Farhan, disse que um acordo estava muito próximo. O pacto poderá oferecer à Arábia Saudita um acordo tão forte que vai gerar a aprovação do Senado dos Estados Unidos e até dar a Riad acesso a armas avançadas nos Estados Unidos que anteriormente estavam fora dos limites, relata a mídia. Ao mesmo tempo, o premier saudita Mohammed bin Salman concordaria em limitar a tecnologia chinesa das redes mais sensíveis do seu país em troca de grandes investimentos dos Estados Unidos em inteligência artificial e computação quântica, e obteria ajuda estadunidense para desenvolver o seu programa nuclear civil. As últimas conversas representam uma mudança na abordagem da administração Biden de bin Salman. Tal como concebido originalmente, o acordo teria sido tripartido, que forjam as relações diplomáticas saudita-israelenses juntamente ao maior investimento e integração na região. O pacto vai potencialmente remodelar o Oriente Médio, além de reforçar a segurança de Israel e da Arábia Saudita. Fortaleceria a posição dos Estados Unidos na região à custa do Irã e da China, analisa Bloomberg. Segundo a mídia, assim que os dois países concluíram o acordo, apresentaram ao primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu uma escolha. Aderiu, que implicaria laços diplomáticos formais com a Arábia Saudita pela primeira vez, mas investimento em integração regional ou ficar atrás. Contudo, as condições chaves para Netanyahu seriam algo que ele já disse que, sob o seu governo, não vai acontecer: acabar com a guerra em Gaza e concordar com o caminho para a criação de um Estado palestino. Porém, se o governo israelense decidir não aderir ao acordo, persuadir os legisladores norte-americanos a aprovar um acordo que comprometa Washington e a proteger militarmente Riad seria uma perspectiva assustadora para a Casa Branca, visto que muitos congressistas continuam cautelosos em relação à liderança de bin Salman, escreve a mídia. Ainda assim, os líderes dos três países têm muitos incentivos para chegarem a um acordo em breve, disse a Bloomberg. Para Biden, uma oportunidade de vitória na política externa antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Bin Salman evitaria a incerteza sobre se o ex-presidente Donald Trump aceitaria um acordo. Caso vencesse a corrida, já Netanyahu, mais imprevisível, poderia receber o crédito pela normalização das relações com a maior economia do Oriente Médio, um objetivo que há muito cobiça. China lança submarino Hango do Paquistão, apesar da disputa de motores com a Alemanha. O primeiro de 8 submarinos Hango 2 para o Paquistão foi lançado recentemente no estaleiro Hushang Shipbuilding em Wuhan, China, embora seja incerto que poderia estar alimentando o barco, dado o bloqueio da Alemanha na exportação de motores. O cronograma inicial da entrega do Hango 2 teria os 4 primeiros submarinos construídos na China entregues até 2023, mas a Alemanha recusou-se a aprovar licenças de exportação para motor diesel
MTU 396, para o qual o submarino foi projetado. O governo alemão também se recusou a conceder licenças de exportação para seus motores em relação ao pedido da Tailândia do S-26T, uma variante do submarino chinês tipo 039B. O acordo tailandês apenas acabou fracassando. Nem a Alemanha nem o Paquistão confirmaram se a autorização de exportação foi finalmente aprovada ou negada. A Marinha do Paquistão não respondeu à investigação sobre se o Paquistão havia aceitado a proposta alternativa da China, que veria um motor CHD-620 fabricado localmente para alimentar o Hangar 2. Ainda assim, o chefe naval do Paquistão, o almirante Naved Ashraf, participou na cerimônia de lançamento em 26 de abril e expressou satisfação com o progresso do projeto. De acordo com o comunicado da imprensa da Marinha, a força está passando por uma modernização abrangente, tendo também adquirido 4 fragatas tipo 054 AP construídas na China, os combatentes de superfície mais poderosos e capazes que já operou. Mas são os submarinos Hangar 2 que proporcionaram à Marinha um salto significativo em capacidade, de acordo com Tom Waldwin, analista naval do think tank do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos com sede em Londres. Em termos de capacidade submarina, a eventual inclusão de 8 submarinos da classe Hango, baseados nos barcos de classe 1 tipo 039AB da China, ampliará a frota e será uma melhoria significativa da capacidade, especialmente se estiverem equipados com sistemas de cruzeiro de longo alcance, mísseis, disse Waldin. O Paquistão supostamente testou mísseis de cruzeiro sublançados com capacidade nuclear, e a introdução destes em serviço seria muito mais significativo para o equilíbrio estratégico do que um punhado de novas fragatas, acrescentou Waldin. Não tinha certeza de onde o Paquistão poderia ter pousado em relação ao motor, mas outro especialista disse que a alternativa chinesa poderia impactar negativamente a eficácia operacional dos submarinos. O ex-submarinista da Marinha dos Estados Unidos, Aaron Amick, que dirige o site Subbrave, disse que, embora a exportação chinesa de cópias não licenciadas de tecnologia naval seja esperada, não é necessariamente uma pechincha. Embora o motor chinês seja essencialmente uma cópia do MTU 396 da Alemanha, acrescentou ele, ele é feito com materiais fundidos e moldados de qualidade inferior, montado com padrões de controle de qualidade consistentes e funciona muito bem por um curto período de tempo, exigindo reparos quase contínuos após algumas centenas de horas de operação. Oficiais navais paquistaneses já haviam dito que o Hangar 2 é uma variante específica do Paquistão do tipo 039B, equipado com um sistema de propulsão independente de ar Stirling para aumentar a resistência subaquática. Ele também possui um sistema de gerenciamento de combate paquistanês, um sonar rebocado e armamento. Pentágono não descarta cancelar o programa de míssil balístico intercontinental Sentinel. O Pentágono não exclui a possibilidade de abandonar ou modificar o programa Sentinel de míssil balístico intercontinental americano, disse nesta terça-feira, 30 do 4 de 24, o subsecretário de Defesa para Aquisição e Sustentação William LaPlante. O programa poderia ser recertificado praticamente no estado em que está. Segundo, o programa pode ser cancelado. E terceiro, pode ser certificado com alterações. Disse ele um briefing no Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, comentando o futuro do programa de ICBM Sentinel. Segundo explicou LaPlante, o Pentágono está atualmente conduzindo uma análise de implementação atual do programa Sentinel e até julho de 2024 pretende formar uma posição sobre questões fundamentais que devem ser resolvidas. Primeiro, deve-se determinar que a continuação do programa é necessária para a segurança nacional. Em segundo lugar, se o programa tem alternativas que fornecem capacidades aceitáveis que atendam aos requisitos militares a um preço mais baixo, detalhou o subsecretário de Defesa. Anteriormente, ele reconheceu que a implementação do programa ICBM Sentinel dos Estados Unidos está seriamente atrasada, inclusive devido a problemas de interação com as empreiteiras. Em março, o portal de Defesa ONU relatou, citando documentos da Força Aérea dos Estados Unidos e um representante do serviço, que os primeiros testes do Sentinel
foram adiados até fevereiro de 2026 devido a atraso nas entregas de componentes, bem como ao aumento de custo do projeto, embora o primeiro teste tenha sido previamente planejado para ocorrer em dezembro de 2023. Nova fragata russa Admiral Golovko pode se tornar um pesadelo hipersônico, diz a vista. A fragata recém-comissionada da Marinha da Rússia Admiral Golovko do projeto 22350 incorpora os requisitos para uma nova geração de navios de guerra, escreve o colunista Peter Sussio em um artigo para The Nature em trecho. Segundo, sendo parte de uma nova geração de fragatas multipropósito, ele, Admiral Golovko, marca uma notável mudança para a plataforma de mísseis avançados, destacou ele. De acordo com Sussio, as fragatas do projeto 22350 são capazes de realizar uma gama extremamente ampla de tarefas, incluindo defesa antissubmarina, escolta de navios maiores e condução de ataques ao território inimigo. O artigo destaca em particular o armamento da referida fragata, que consiste não só de mísseis de cruzeiro calibre e sistemas antinavio Onyx, mas também dois mais recentes mísseis hipersônicos Tiscon. Essas fragatas do projeto 22350 estão se transformando em poderosos portadores flutuantes de mísseis, refletindo as demandas cada vez maiores da guerra moderna no mar, concluiu Sussio. Destaque-se que a fragata Admiral Golovko se tornou o primeiro navio portador permanente de armamentos hipersônicos de baseamento naval. Vale observar que os mísseis Tiscon conseguem atingir velocidade de Mach 9, enquanto o alcance ultrapassa os 1000 km, sendo os primeiros do mundo a conseguir essas marcas. Maior porta-aviões da China com catapultas eletromagnéticas inicia seu primeiro teste no mar. O maior e mais avançado navio de guerra da China iniciou seu primeiro teste no mar, abrindo caminho para que o país melhore a capacidade de seu marinho de projetar poder em meio às preocupações dos Estados Unidos da América quanto à assertividade de Pequim na região do Indo-Pacífico. O CNS Fujian, o terceiro porta-aviões do país, iniciou seu primeiro teste no mar pela manhã desta quarta-feira, 1 de 5 de 2024. De acordo com a Marinha do Exército de Liberação Popular da China, a força anunciou o desenvolvimento em uma breve comunicação sem entrar em detalhes, com um programa e o local planejado para o teste. O teste no mar se destina a verificar a fiabilidade e estabilidade dos sistemas de propulsão de energia elétrica dos porta-aviões antes de ser entregue à Marinha, relatou o portal Shin Daily. O porta-aviões de 316 metros está equipado com 3 catapultas eletromagnéticas para lançar caças, o que é semelhante ao sistema avançado usado pelos mais recentes porta-aviões dos Estados Unidos, o USA Gerald Ford, de 337 metros de comprimento. Com um deslocamento de mais de 80 mil toneladas, o navio faz parte de uma expansão naval chinesa que o Pentágono espera atingir 435 navios até 2030, escreve a Bloomberg. Além disso, a China está reforçando os armamentos dos seus navios de guarda costeira, enviando os navios militarizados para águas contestadas em locais como o Mar Sul da China. Ao contrário da frota norte-americana de porta-aviões movidos à energia nuclear, o Fujian tem propulsão convencional, o que poderá limitar o seu alcance e a duração de seus destacamentos, diz a mídia norte-americana. Atualmente, a Marinha Chinesa opera 2 porta-aviões, o CNS Liaoning e o CNS Shandong. Ambos têm deslocamento padrão de cerca de 50 mil toneladas e um sistema de propulsão convencional, além de utilizar o método de salto de esqui para lançamento de aeronaves de asa fixa. Comparado aos seus 2 antecessores, o Fujian é muito maior e mais pesado, e possui uma cabine de comando maior e uma superestrutura menor. O Liaoning passou por 10 testes de mar antes de entrar em serviço. O Shandong realizou 9 antes de seu comissionamento, informou o portal chinês.
As perspectivas do F-35 dos Emirados definham em meio ao cortejo de alto risco da China e dos Estados Unidos. À medida que os Emirados Árabes Unidos buscam laços de defesa mais estreitos com os Estados Unidos e a China, as perspectivas de exportar o caça F-35 para Abu Dubai em breve podem estar diminuindo, segundo especialistas. No dia 23 de abril, o chefe de operações conjunto das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos reuniu-se com o comandante da Força Aérea Chinesa em Pequim para discutir opções para reforçar a colaboração entre os seus serviços. A reunião serviu como a mais recente abertura da nação do Golfo à China, sinalizando o interesse particular na cooperação em aviões de guerra. Depois de receber o primeiro lote de treinadores a jato chineses Hongdo L-15 a Falcon, no ano passado, alguns observadores especularam que o caça Stealth Chang'e J-20 pode ser a próxima plataforma da lista dos desejos do país. Esta semana, os funcionários de defesa dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos reuniram-se para o seu diálogo militar anual em Washington. Na agenda estavam discussões específicas sobre a defesa aérea e antimísseis integrada, bem como cooperação e capacidades emergentes, de acordo com o comunicado divulgado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O comunicado não fez menção ao elefante na sala, o pedido de Abdul Dubai para comprar o jato de combate americano de quinta geração. A administração Biden congelou a venda de 50 caças F-35 fabricados pela Lockheed Martin aos Emirados em 2021, uma vez que a ligação de defesa reforçada entre os Emirados Árabes Unidos e a China continua a levantar questões entre as autoridades dos Estados Unidos sobre o futuro das vendas de armas de Washington ao seu aliado do Oriente Médio. Entretanto, em 2020, depois de normalizar os laços com os Emirados Árabes Unidos, Israel disse que não se oporia à venda de sistemas de armas específicos fabricados nos Estados Unidos aos Emirados, no que muitos interpretaram como uma referência aos F-35. Foi relatado anteriormente que Israel estava contra este acordo, vendo como uma possível ameaça à manutenção de sua superioridade militar regional. Nos últimos anos, alguns desenvolvimentos no relacionamento entre os Emirados e a China têm sido mais preocupantes do que outros para os Estados Unidos, disse Daniel Moulton, um antigo funcionário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é agora membro do Conselho do Atlântico. Uma questão alarmante diz respeito ao estabelecimento de uma instalação militar chinesa no país, que o analista disse ser perigosa, particularmente em termos de sua capacidade de observar as atividades dos Estados Unidos dentro do estado e a área do Golfo. Considerando a tecnologia associada aos F-35, a presença de uma base militar chinesa e a expansão da infraestrutura técnica chinesa poderia ter representado um risco para esta valiosa peça de tecnologia dos Estados Unidos e para o consórcio internacional de operadores do F-35, acrescentou Moulton. A instalação planejada estaria sendo construída em um porto perto de Abu Dubai, onde opera um grupo de navegação chinês. No ano passado, apesar da promessa anterior do estado do Golfo de suspender a construção da China no local, foi detectada nova atividade, segundo o Washington Post. Embora a venda de aviões de guerra F-35 tenha se tornado uma espécie de baleia branca para os Emirados, com Abu Dubai até ameaçando cancelá-la a certa altura, Moulton disse que o acordo continua viável. Um representante da Lockheed Martin disse que não poderia comentar as discussões entre governos. Outros especialistas têm uma visão mais sombria sobre a transação há muito pendente, vendo-a como um possível bem que sem saída. A decisão dos Emirados Árabes Unidos de se comprometerem com uma grande compra de Rafale 80 aeronaves da França em 2022 é provavelmente uma boa indicação de que eles sabem que o negócio não vai a lugar nenhum neste momento. Alex Almeida, analista de Oriente Médio da empresa com sede nos Estados Unidos, grupo de consultoria de risco político Horizon Engage, disse: ou pelo menos que o prazo para a eventual entrega dos F-35 é tão distante no futuro que eles precisarão de uma frota considerável de novas aeronaves da geração 4.5 para substituir os Mirage 2000, que estão atualmente descontinuando antes de passarem para um quinto completo. Plataforma GIM acrescentou. Os F-35 foram inicialmente oferecidos como pacote aos Emirados Árabes Unidos,
junto com o MK-9 Reaper, fabricado pela General Atomics Aeronautical Systems. Este já não é o caso, uma vez que a aquisição de drones está a avançar e será integrada com armas fabricadas nos Emirados. A fabricante norte-americana de drones, por sua vez, ainda está preocupada com as negociações chinesas com os aliados dos Estados Unidos. Em depoimento perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos em 17 de abril, Nicola Johnson, vice-presidente de Assuntos Governamentais e Comunicações Estratégicas da GAAC, alertou sobre a ascensão da China como produtor global de drones. Ela também apontou fraqueza do regime de controle de tecnologia de mísseis, um pacote multinacional concebido para conter a disseminação de tecnologia de mísseis, que rege o comércio de certos componentes de sistemas de aeronaves não tripuladas. Os parceiros estratégicos afastaram-se dos USA americanos e aproximaram-se dos fabricados por concorrentes estrangeiros, como a Turquia, Israel e a China, nomeadamente a China, que não é membro do regime MTCR, está a transformar as vendas internacionais no motor de receitas que pode utilizar para desenvolver sistemas mais avançados, em detrimento da segurança nacional da América, disse ela. Os Emirados Árabes Unidos compraram anteriormente um número não revelado de drones Wing Long chineses e deixaram claro que pretendem seguir uma política externa pragmática, como observou Moulton. No ano passado, os Estados Unidos opôs-se à construção de uma fábrica chinesa de moagem de milho úmido perto da base aérea de Grand Forks, Dakota do Norte, devido a receio sobre a potencial espionagem, uma vez que as empresas de defesa dos Estados Unidos realizam testes sensíveis relacionados com aeronaves não tripuladas e outras armas avançadas. Entretanto, a disputa entre os Estados Unidos e a China por um aliado fundamental no Golfo também se desenrola no domínio da tecnologia civil. A Microsoft anunciou no mês passado que investirá 1,5 bilhão na principal empresa de inteligência artificial dos Emirados Árabes Unidos, a G42. O acordo foi orquestrado em grande parte pela Casa Branca, vem com a ressalva de que a empresa dos Emirados deve essencialmente expulsar os fornecedores chineses das suas operações, de acordo com o The New York Times. Polônia implantará armas perto da fronteira russa de 4 a 6 de maio para exercício da OTAN. Equipamento militar polonês será implantado perto da fronteira entre a Polônia e a Rússia, na província do Nordeste polonês Warmia Masúria, como parte dos exercícios Steadfast Defender da OTAN, diz o comandante-geral das Forças Armadas Polonesas. A OTAN deu início ao Steadfast Defender 24 em janeiro. Os exercícios militares decorrem até maio e incluem mais de 90 mil soldados de todos os 32 Estados-membros. Tenha especial cuidado no futuro próximo, pois você poderá encontrar numerosos comboios militares na rota. O ponto culminante dos exercícios ocorrerá de 4 a 6 de maio, nas regiões das províncias de Pomerânia Ocidental, Pomerânia, Warmia, Masúria, diz o comunicado. A segunda fase dos exercícios centra-se na movimentação de tropas por toda a Europa. Durante o treinamento, os aliados planejam testar um cenário de conflito contra um adversário quase igual, de acordo com o artigo 5 da Aliança Atlântica. Em janeiro, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, disse que a escala da interação de 2024 do Steadfast Defender marca o retorno final e irrevogável da aliança aos esquemas da Guerra Fria para combater a Rússia. Estes exercícios são outro elemento de guerra híbrida desencadeado pelo Ocidente contra Moscou, acrescentou Grushko.
China anunciou o envio do seu primeiro adido militar para El Salvador. Chegará em breve. A China enviará seu primeiro adido militar para El Salvador, conforme sinalizou o embaixador asiático no país centro-americano, Zhang Yanhui. Nosso adido militar chegará em breve, antes não tínhamos nenhum, anunciou o diplomata depois de destacar que, no momento, não há cooperação militar entre os dois países. Zhang fez declarações durante uma entrevista à estação de rádio local, a Tribu FM, na qual abordou questões relacionadas à estreita relação entre El Salvador e a China. A embaixada chinesa recebeu recentemente a aprovação do governo salvadorenho para a nomeação de um adido militar que chegará ao país dentro de 1 ou 2 meses, acrescentou o diplomata. Turquia bloqueia todo o comércio com Israel, diz mídia. Tel Aviv reage e chama Erdogan de ditador. A Turquia suspendeu toda a sua relação comercial com Israel a partir desta quinta-feira, 2 de 5 de 2024, devido à guerra em curso na faixa de Gaza. Disse a Bloomberg, duas autoridades turcas familiarizadas com o assunto. No mês passado, a Turquia impôs vastas restrições comerciais a Israel, devido à recusa israelense ao permitir que Ankara participasse das operações de lançamento aéreo de ajuda a Gaza. A medida de hoje, 2 de 5 de 2024, amplia as restrições do mês passado e chegaria a um bloqueio total. Relata a mídia, à medida que o presidente Erdogan intensifica as críticas ao Estado judeu, aumentando as tensões já intensas entre os outrora aliados próximos. No entanto, Ankara ainda não anunciou formalmente a suspensão e não ficou claro em que condições o comércio seria retomado. Em 2023, o comércio entre os países foi de 6,8 bilhões, dos quais 76% foram exportações turcas. A maior exportação de Ankara para Tel Aviv foi ferro e aço. A maior importação foram produtos petrolíferos refinados, de acordo com o Instituto de Estatísticas turco, citado pela mídia. A medida ocorre um dia após a Turquia ter anunciado planos de se juntar à África do Sul, no mais alto tribunal das Nações Unidas, como demandante, acusando Israel de cometer genocídio no território palestino. A ação que Tel Aviv nega. Israel e Turquia restabeleceram as relações diplomáticas em agosto do ano passado. Após uma década de tensões, estavam explorando formas de aumentar a cooperação até a guerra eclodir na faixa de Gaza. Tel Aviv reagiu à ação turca através de seu chanceler, Israel Katz, que chamou Erdogan de ditador. Este é o comportamento de um ditador que atropela os interesses do povo turco e da comunidade empresarial ao mesmo tempo, que ignora os acordos comerciais internacionais, disse Katz em um post no X. O chanceler ainda afirmou que deu instruções para o Ministério das Relações Exteriores criar alternativas de comércio com a Turquia, com foco na produção local e nas exportações de outros países. Israel emergirá como uma economia forte e ousada. Não ganhamos e eles perdem, acrescentou. Rússia produz mais armas do que toda a aliança ocidental, reconhece o chanceler da Ucrânia. Segundo Dmitry Kuleba, o Ocidente não se mostrou capaz de acompanhar a produção militar da Rússia, apesar de seus esforços. A Rússia está mais eficaz em seus esforços militares, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia em uma entrevista na quarta-feira à revista norte-americana Foreign Policy. Em resposta à questão se a ajuda recentemente aprovada pelos Estados Unidos a Kiev altera a estratégia militar da Ucrânia, Dmitry Kuleba reconheceu que a ajuda ainda não chegou e que o momento do recebimento é tão importante quanto as entregas em si. Para ele, os aliados da Ucrânia estão atrasados, apesar de seus esforços. Quando vejo o que a Rússia conseguiu na reconstrução de sua base industrial e o que todo o Ocidente conseguiu até agora, temos que encarar a verdade e reconhecer que a Rússia é mais eficaz no seu esforço militar, disse ele. De acordo com Kuleba, isso significa que o Ocidente enfrenta uma questão mais fundamental sobre a sua capacidade militar. Se ele, o Ocidente, não consegue ser suficientemente eficaz neste esforço militar específico, então quão eficaz poderá ser se outras guerras e crises de escala semelhante começarem? Pergunta. Indagou o alto responsável ucraniano. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia também admitiu que a Rússia aumentou a capacidade de produção de armas para um nível maior do que toda a aliança ocidental durante os 2 anos do conflito, e que isso é um sinal ruim. Os mísseis balísticos russos são a verdadeira praga desta guerra, acrescentou.